Olá, eu sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Meu irmão, tenha expectativa de coisas grandes na tua vida esse final de ano. Esse final de ano ainda será extraordinário para você e para a sua casa. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não está usando máscara, Deus não está procurando vacina, Deus continua governando, reinando absoluto. Hoje pela manhã nós dedicamos ao Senhor aqui uma criança, um bebê chamado Aurora. Achei tão bonitinho o nome, Aurora é o nome do bebê. E aí quando eu vejo isso, eu penso, Deus, como que o Senhor deixa nascer bebês no meio desse tempo? É muito simples, porque Ele tem o controle, Ele sabe exatamente o que está fazendo. E Ele quis que você vivesse nesses dias, meu irmão. Então Deus não está apavorado, Deus não está preocupado. Você continua sendo a menina dos olhos dEle, você continua sendo guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Creia nessa palavra. O título que eu quero falar, onde o pusestes? Eu quero falar um pouco sobre a sua fé nessa tarde. E eu quero ler esse texto de João capítulo 11, a partir do versículo 1, eu gostaria que você acompanhasse, é um texto conhecido da maioria, mas eu gostaria que você ouvisse uma vez mais. A Bíblia diz assim: estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto e eu me alegro. Registre isso. Lázaro está morto e eu me alegro. Me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Para que possais crer. Até aqui a nossa leitura. Amados, esse texto, esse episódio da morte de Lázaro foi muito real, muito impactante, foi uma experiência fortíssima para o Senhor Jesus, para os seus discípulos, para muitos curiosos. Depois dessa experiência, você sabe como ela termina? Termina com a ressurreição de Lázaro. Depois dessa experiência, os fariseus decidiram matar Jesus. Eles decidiram: olha, nós temos que eliminar esse homem da face da terra. Jesus sabia que isso seria assim. E é interessante que há muitos princípios que eu posso aplicar para a minha vida. Eu começo destacando um que para mim assim salta aos olhos, quando a Bíblia diz: estava enfermo certo Lázaro. Quem era esse Lázaro? A Bíblia diz no versículo 5 que ele era amigo do Senhor Jesus. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. Eles tinham intimidade. Essa Maria era aquela que com os seus cabelos enxugou os pés do bálsamo nos pés do Senhor Jesus. Eles eram próximos, eles eram íntimos. E agora ele estava enfermo. Não é uma coisa curiosa se trouxermos para nós hoje? Você já não se perguntou: pastor, como é possível eu, sendo filho de Deus, a igreja, um filho de Deus,
e nós enfrentarmos tamanhas lutas, seja enfermidades, seja escassez financeira, seja crises no casamento. Não é uma coisa curiosa? E aqui nós começamos a ver o que o texto quer nos ensinar, meu irmão, que Deus sim, Ele ama você. Mas Deus não perde o controle da sua vida, independente da luta pela qual você passa. E eu sei, e você sabe, que você passa por lutas grandes. A luta que estava para acontecer aqui era uma luta de vida ou morte, com alguém que Jesus amava. O que me leva para o segundo ponto, que Jesus, logo no começo dessa experiência, Ele fala para os seus discípulos, ninguém ouviu, mas Ele falou, pessoal, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Isso me diz o seguinte, meu irmão, toda luta pela qual você passa, que você não vê saída, está na hora de começar a ver Deus sendo glorificado nessa história. O que acontece com a maioria de nós, quando nós enfrentamos lutas, seja uma notícia ruim, ou na saúde, ou nas finanças, ou no casamento, ou com a família, ou no ministério, a maioria assume uma postura como todos os demais nessa história, como Tomé, como os demais, não, então agora é morte, agora é o fim, agora não tem mais jeito, não tem mais saída. Quantas vezes você já disse para você mesmo, não tem mais saída? Não tem mais jeito. Quantas vezes você olhou situações de pessoas que você conhece, dizendo, não tem o que fazer, não tem jeito. Como essa jovenzinha que hoje de manhã esteve aqui testemunhando de ter tentado contra a própria vida, e olhando as estatísticas, olhando como está a juventude hoje, não tem jeito. Ela vai tirar a vida mesmo, não tem jeito. Quantas vezes você deixou que uma luta dissesse isso para você? Não tem jeito. Só que Jesus, logo no começo, Ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. Será que não está na hora de ver as lutas pelas quais passamos e entender que há possibilidade de Deus ser glorificado e o diabo envergonhado? Será que já não glorificamos demais o diabo com algumas lutas? Com murmurações, com dúvidas, com incredulidade? Meu irmão, é diferente. Se você olhar esse texto, mais adiante a Bíblia diz que Jesus chorou. Lembra disso? Todo aquele que é igrejeiro antigo, né, quando você era criança, adolescente, você participou de alguma gincana bíblica e perguntaram para você, diga o versículo de cor. Jesus chorou. Você já fez isso ou não? Ninguém sabe onde está escrito, não sabe o que significa, não sabe o contexto. Quantos aqui já usaram o Jesus chorou para sair de uma enrascada? Quem já usou o tal do Jesus chorou? Vamos alguns aqui. Não é assim, Jesus chorou. Mas Jesus chorou, não porque ele estava com pena, puxa, perdi a hora, perdi o tempo. Não, meu irmão, é porque todo o texto nos mostra que Jesus, ele fala no nível do Espírito, levando aqueles homens e mulheres a virem o eterno, a enxergarem a glória de Deus, e todos, os discípulos, Maria, Marta, os demais, voltavam a resposta na alma, olhando só para o terreno, não tem jeito, está morto, está sepultado, faz 4 dias está morto, não tem jeito. Como que você trabalha as lutas pelas quais você passa com o Senhor Jesus, quando você chega em oração para Ele? Senhor, estou enfrentando isso, mas só para te avisar, Jesus, não tem jeito. Quantas vezes você já disse isso para Jesus? E Jesus falando, olha, Deus vai ser glorificado. Deus há de ser glorificado no teu casamento, na tua família, naquele teu filho, naquela tua filha, nas tuas finanças, na tua profissão. Só hoje à noite, eu e o pastor Ari já falamos uma meia dúzia de vezes que 2020 não encerrou e será abençoado. E você está aí, você pode receber essa palavra, dizer, é minha. Dizer, não tem jeito, 2020 já era, velho, ou já era. Como que você está tratando as lutas? É interessante, meus irmãos, que Jesus, ele fala uma coisa que hoje em dia acho que ele seria processado, né, pelo politicamente correto. Quando ele diz, no versículo 14 e 15, que ele está ainda com os discípulos, ele diz, pessoal, Lázaro está morto e eu me alegro. Meu irmão, olha o que isso nos mostra. Deus tem o controle da sua vida, surge uma luta que você não consegue com ela,
e Jesus põe um sorriso no rosto. Como é possível? É possível porque Ele tem o controle e Ele vê o fim da história. Eu preciso me converter a essa verdade. Meu irmão, isso demonstra maturidade na vida do cristão. Ainda tem muito cristão ultra desesperado diante de uma pequena luta, que dirá nas grandes lutas. Quando o Senhor Jesus diz, eu me alegro. Por quê, Senhor? Para que você possa crer. Você vai chegar ao outro lado dessa luta, muito mais robustecido na tua fé e sendo muito mais capacitado para abençoar multidões à sua volta, meu irmão. É isso que a Bíblia nos mostra. Eu me lembro quando a Verinha e eu tivemos o nosso terceiro bebezinho, já faz um tempinho, 24, 25, 26, por ali anos atrás. Quanto? 24? 24 anos atrás. E esse bebezinho, né, ele teve um probleminha no pulmão e ele foi para a UTI. E foi um tempo assim, uma luta de vida e morte, dias ali orando, buscando. Só que o bebezinho viveu, o bebezinho vai ser mãe, né? Antigamente só os jovens tinham bebês, hoje as crianças estão tendo bebê, né? Enfim, viveu, mas a partir daquela luta, nós começamos um trabalho de voluntariado hospitalar. E começamos naquele hospital, que era o Hospital Pequeno Príncipe. Eu me lembro que as primeiras visitas que eu fazia nos leitos era com a freira do meu lado, vigiando o pastor, o que o pastor ia falar. O pastor bonzinho. Aí depois as portas foram se abrindo. Meu irmão, você passa por algumas lutas. E às vezes você só vê o problema. Jesus já está se alegrando porque Ele sabe que o nome dEle vai ser glorificado. Comece a ver os problemas que você enfrenta dessa maneira. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai ser glorificado nisso. É diferente, meu irmão. E Jesus, durante todo esse texto, Ele procura erguer os olhos dos seus discípulos e fazê-los perceber que Ele está no controle de todas as coisas. É interessante que a história segue, não vou ler todo o texto, mas Jesus ele vai finalmente para onde está Lázaro. A Bíblia diz que ele demora mais 2 dias. E isso me revela o coração de Jesus, meu irmão. Jesus nunca se antecipa e nunca se atrasa. A primeira coisa que o Jesus ouviu daquelas pessoas que ele se atrasou. Se você estivesse aqui, e que é um pensamento maligno que muitas vezes ataca a nossa mente. Se Deus realmente me amasse, isso não aconteceria. Se Deus realmente fosse amor, se Deus existisse, Ele estaria. Deus, Ele não se atrasa e Ele não se antecipa, meu irmão. Isso, mais uma vez, é uma palavra para você e eu descansarmos. Descansarmos. Aliás, nas grandes lutas que os discípulos de Jesus enfrentavam, Jesus estava dormindo. Você lembra quando ele estava no barco na tempestade e Jesus dormindo sobre uma almofada? Ele tem o controle da sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele vai até onde está Lázaro, e quando Marta chega até Jesus, a Bíblia diz, no versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? E aqui Jesus ele vai esticando para cima o nível da sua fé. Meu irmão, imagina a luta que você está atravessando. Agora Jesus vem para você dizer, ei, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. Você consegue crer nisso? Eu pergunto para você, em nome de Jesus, você consegue crer que Jesus é a ressurreição e a vida? Que Ele não perdeu o controle da sua vida de nenhuma área? E que o nome dEle há de ser glorificado na tua casa? Você consegue crer isso? Você consegue crer isso? Você imagina Jesus falando? A Bíblia, o texto segue, mais lá na frente, no versículo 34, finalmente, Jesus ele faz uma pergunta que é decisiva. Ele pergunta aos circunstantes, onde o pusestes? E sobre essa pergunta eu quero falar um pouco com você, até aqui a nossa introdução. Onde o pusestes? Meu irmão, Jesus ele faz uma pergunta, onde vocês puseram Lázaro?
amigo, meu amigo, onde vocês puseram ele? Quem disse para vocês sepultarem ele? Por que vocês o sepultaram? Onde vocês puseram Lázaro? E eu pergunto para você, onde você pôs algumas promessas que Deus já te fez? Onde você pôs? Onde você pôs a fé que Deus te deu? Aonde? Aonde que está a fé? Aonde que estão guardados, escondidos os sonhos que Deus deu para você? Sejam profissionais, sejam conjugais, familiares, financeiros, sejam ministeriais. Aonde? Aonde? É uma coisa impressionante, meus irmãos, porque Jesus, ele sabia onde Lázaro estava. Por que ele pergunta então? Ele quer saber se você sabe onde você guardou, escondeu as promessas de Deus a teu respeito. Deixa eu explicar melhor. Essa semana eu atendi um irmão querido e ele precisava tomar uma decisão muito importante, uma decisão que envolvia finanças e tudo mais. E ele estava assim meio aflito, eu não sei se vou, não vou. Eu fiz uma pergunta, eu já estava meditando nessa mensagem. Eu perguntei para ele, me diga uma coisa. Você, de 20 anos atrás, estaria hesitando para tomar essa decisão? Ah, não, eu não. Há 20 anos atrás eu já tinha ido para cima, já tinha feito. Aonde você enterrou o você de 20 anos atrás? Eu pergunto para você. Aonde? Que demônio convenceu você a enterrar algumas promessas que Deus te deu? A fé, a expectativa dos milagres. Algumas mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, você sonhava com um casamento maravilhoso, mas em algum momento você escondeu esse sonho, não tem jeito. O cidadão é um brucutu mesmo, não vai mudar nada. Aonde? Por que você escondeu esse sonho? Alguns casais que querem filhos, o filho não veio, por que você não está mais orando por isso? Você profissionalmente tinha alguns sonhos, alguns projetos. Não, mas acho que é assim mesmo, a gente vai se encostando por aqui. Por quê? Você quer ser usado por... Lembra quando você era adolescente, você queria evangelizar o mundo, você queria curar as pessoas? Aonde se enterrou isso? Por quem deixou você sepultar o teu Lázaro? E aí você começa a entender por que Jesus chorou. Não é porque ele estava com pena, ele estava indignado. Como é possível? Quem mandou vocês enterrar Lázaro? Aí vem alguém, Jesus, mas já cheira mal. Mas quem disse que eu olho no natural, meu irmão? O que Jesus está nos mostrando é que você é escolhido por Ele para viver o sobrenatural, meu irmão. Você fala do céu para a terra. Você já vive a eternidade agora. É interessante, amados, que Jesus, ele, nesse momento, quando ele pergunta onde vocês o puseram, graças a Deus, que tinha alguns ali que disseram, venha e veja, que é o primeiro passo para a vitória. Quando você é conscientizado de Jesus, vamos fazer o seguinte, venha e veja. Senhor, vem comigo, eu quero levar o Senhor lá naquele quarto, ali onde, Deus, é aquela pessoa que eu não consegui perdoar, Deus é aquele sonho que foi embora, Deus é aquela fé que eu nunca mais consegui aquecer aquela fé. E quando Jesus chega lá, Jesus faz duas coisas muito importantes. A primeira, ele diz, tire a pedra. Mas tem um detalhe sobre tirar a pedra. Ninguém consegue tirar uma pedra de um túmulo sozinho. Sabe o que significa? Que você precisa de mim e que eu preciso de você. Como é aquela música? Eu preciso de você. Nós precisamos de Cristo. Enfim, o Francis canta para nós depois. É isso que significa, meu irmão. Existem algumas áreas que estão escondidas, que estão guardadas, que devem vir à vida, devem florescer. Mas eu não consigo sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. E a igreja é a resposta para isso. A Bíblia diz, considere uns aos outros superiores a si mesmo. Quanto crente está com tesouros escondidos, promessas de Deus, porque não consegue se humilhar e pedir ajuda para o irmão. Pessoal, ore comigo.
Jesus, venha e veja. Meu irmão, ore por mim, me ajude nessa questão. Quantas vezes temos notícias de pessoas que passam por coisas terríveis? Meu irmão, por que você não me falou? Não, eu não gosto de incomodar, eu me basto, eu me garanto, eu me unjo, eu me endemonio, sei lá o quê. Você precisa de ajuda, meu irmão. Hoje de manhã, essa jovenzinha que veio aqui, ela falou, eu vim e a igreja me ajudou, e eu saí do sepulcro. A nossa igreja, graças a Deus, tem o formato de grupos familiares. Aí você recebeu um convite do Emerson para participar do Welcome 316, todo domingo, às 16 e segundas, às 20 horas. Venha estar conosco. Não, para mim, basta um culto uma vez por mês. Não, meu irmão, não é suficiente. Nós precisamos de ajuda para tirar a pedra. Às vezes nem vemos que tem uma pedra tampando um sepulcro e lá dentro estão as promessas de Deus para a nossa vida. Além de Jesus dizer, tire a pedra, Jesus faz uma coisa totalmente fora da casinha. Totalmente. Até aqui o pessoal ainda estava tolerando Jesus, mas agora ficou louco. Por quê? Porque agora ele falou com o morto. Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Sabe o que isso me ensina? Que eu tenho que aprender a falar com as minhas promessas, com os meus sonhos. Eu tenho que aprender a profetizar vida. Jesus falou com o morto, meu irmão. Jesus em outra ocasião falou para uma árvore. Em outra ocasião uma mula falou com o profeta. Mas que povo é esse? É o povo de Deus, meu irmão. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que você, por exemplo, vamos imaginar aqui, você que está atravessando uma enfermidade, alguém da sua família. E todas as vozes disseram, está sepultado, tem uma pedra em cima, já cheira mal, não tem jeito. Você se levanta e fala para o corpo seu ou do familiar seu que está enfermo. E o que você vai falar? Você vai declarar vida em nome de Jesus, meu irmão. É isso que Jesus fez. Jesus não chegou aqui, Lázaro, bem feito que está morto. Você também não cuidou, você não usou máscara, você não passou álcool gel, você comeu batatinha frita com Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, agora bem feito, fique morto. Jesus não faz isso, meu irmão. Jesus, ele chega e declara vida. Jesus declara vida. E esse é o seu, meu papel. A Bíblia diz, em Ezequiel no capítulo 37, a Bíblia tem um texto muito forte, diz que Deus abre as sepulturas do seu povo e os tira ali de dentro. Vem para fora, meu povo. Meu irmão, existe alguma área na sua vida que você enterrou, que você não devia ter enterrado? Existe algum sonho? Existe alguma promessa de Deus para você, para a tua família? Hoje pela manhã, quando eu fazia um momento de dízimos e ofertas, eu usei o exemplo de Cornélio. A Bíblia diz que ele, está lá em Atos capítulo 10, e toda a sua família eram tementes a Deus e piedosos. Ele e toda a sua família. Isso não é um sonho? Isso não é uma promessa? Principalmente para você, mãe. Você não sonha com isso? Só que de repente um dos filhos, uma das filhas, não está na igreja. Bem certinho, está longe. Não está na hora de declarar vida novamente? De declarar, Deus, eu declaro que toda a minha casa será temente ao Senhor e viverá uma vida piedosa. Meu irmão, e é possível, biblicamente falando, e pela nossa experiência é possível. A pergunta é, onde você pôs os teus sonhos? Ah, pastor, eu sepultei o meu sonho ministerial, eu tinha um sonho de ser um grande evangelista, um pregador da palavra, mas eu me frustrei aqui, me frustrei ali. Está na hora de tirar a pedra, pedir ajuda e declarar vida sobre essa área da sua vida, meu irmão. Você recebe essa palavra? Você crê que é assim? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Meu irmão, áreas que estão mortas, Jesus disse, eu vou trazer a vida de novo. Eu vou trazer a vida de novo. No meio dessa pandemia, quantos disseram, a igreja vai acabar, a igreja vai fechar, acabou o modelo de igreja? Não, meu irmão, a igreja está cada vez mais forte, a igreja está cada vez mais sarada, a igreja está avançando cada vez mais.
continuamos batizando pessoas, continuamos ganhando pessoas para Jesus, continuamos levando o Evangelho. Muitos disseram, agora acabou, agora já era. Não é assim, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele não morrerá, mas viverá. Desculpe, acho que engoliu um mosquito aqui, estava voando aqui. Você sabia que todo ser humano engole não sei quantos quilos de mosquito na vida? Deixa eu falar. Mas irmãos, a promessa, era meio grande esse. A promessa é essa, Jesus é a ressurreição e a vida. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.